Maravilha, glória a Deus. Queria convidar você para a gente olhar alguma coisa especial da palavra hoje. Nós vamos ler Gênesis capítulo 50, do verso 15 até o verso de número 21. Como vocês ouviram bastante no acampamento, que a gente falou sobre o tema livres de fato, né? E eu fiquei pensando sobre isso, livres de fato. Eu fiquei me lembrando que a gente falou sobre o que é ser livre de fato, como ser livre de fato, por quê. E eu fiquei pensando que talvez, uma das poucas coisas que talvez a gente não falou é para quê. Ainda que no meio de tudo que a gente falou, provavelmente alguma coisa foi por essa linha. Mas eu fiquei pensando, a gente é livre de fato para quê, hein? Para que a gente é livre de fato? Qual é o propósito específico de que jovens como vocês, como eu e vocês, sejamos livres de fato, não é? Eu pensei, bom, se nós somos de Deus, se nós somos de Jesus, nós somos livres de fato para amar, para socorrer, para abençoar, para servir, para fazer diferença. Eu fiquei pensando várias coisas, aquela viagem sem fim, né? Aí eu falei, não dá, tem que falar uma coisa só, senão o pessoal não vai aguentar. Então, eu queria falar que ser livre de fato, né? Para quê? Para perdoar. Ser livre de fato para perdoar. Vamos falar isso? Ser livres de fato para... Agora fala com vontade, vamos lá? Ser livre de fato para perdoar. Uma coisa só, para perdoar. E eu queria ler esse texto com você que ilustra bem isso que a gente está querendo compartilhar hoje. Gênesis capítulo 50, verso 15 até o verso 21. Olha só que interessante. Diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai, Jacó, né, havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e os pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês, seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém? Vamos orar? Deus poderoso, Deus da nossa vida, nós entregamos ao Senhor esse tempo, Pai, pedindo que a ação do Teu Espírito Santo venha sobre a nossa mente, nosso coração, nossas emoções, e o Senhor, ó Deus, permita que nós entendamos a Tua voz e possamos, ó Deus, ser impactados, ó Deus, com a palavra do Senhor nessa noite, Pai amado. Nós somos livres de fato por Jesus Cristo, e nós somos livres para perdoar, Senhor, para fazer diferença de fato, como gente de Deus que sabe que foi chamada para perdoar. E que essa palavra entre em nosso coração e nos faça mais parecido com Jesus, para a glória do Senhor que nós oramos. Amém. Amém. Essa palavra chama muito a minha atenção, porque ela não acontece, eu queria que você prestasse atenção nisso, ela não acontece num cenário estranho. Não é dois vizinhos brigando, não são dois vizinhos brigando,
Não são duas pessoas estranhas que não se conhecem e que estão trocando farpas. Não são dois rivais, de time rivais. São duas pessoas da mesma família, são pessoas da mesma casa. Filhos do mesmo pai, pessoas que têm o mesmo sangue. É uma controvérsia acontecendo dentro de casa. Então isso é muito importante da gente lembrar. Você sabe, deve estar assistindo a minissérie do José aí na Record, talvez, não é? Os irmãos venderam, jogaram no poço José, venderam José e depois passaram-se anos até que puderam encontrar José. Então veja, esse texto é muito importante porque acontece num cenário de casa, num cenário dentro da família, num cenário onde a gente muitas vezes não imagina que pode acontecer, ou o contrário, a gente sabe que está acontecendo. Então uma coisa é você não combinar com o seu colega de trabalho, outra coisa é você não se dar com o seu vizinho, outra coisa é você não gostar de um cara da sua escola que torce para outro time. Uma coisa bem diferente é você ter um conflito desse nível dentro da sua casa, com alguém do seu sangue, com alguém que você tem laços tão fortes como aconteceu na vida de José. E aqui, isso chama a nossa atenção, porque isso não aconteceu só lá no Antigo Testamento, acontece hoje no nosso meio. Tem gente que faz anos que não fala com o pai, tem gente que não fala com a sua mãe, tem irmãos que não se falam mais. E não é só dentro de casa, dentro da igreja. Tem irmão que senta ali e o outro irmão senta lá atrás. E se ele não sair, o outro sai primeiro, para não poder falar com ele. Então isso é uma realidade. Os conflitos, as desavenças, as brigas que estão no meio das famílias, sejam famílias de fora ou sejam famílias de dentro da igreja. E às vezes isso pode estar acontecendo com a gente. E esse texto é muito especial, porque ele nos mostra não só essa realidade que aconteceu lá, e que é uma realidade hoje no nosso meio muitas vezes, e que ele mostra duas coisas importantes no texto. Primeiro, a culpa que aprisiona e o perdão que liberta. Vamos falar isso? A culpa que aprisiona e o perdão que liberta. Essas duas coisas estão nesse texto. Então eu queria mostrar isso, para ver se isso tem alguma coisa a ver com você, tem alguma coisa a ver com a sua relação com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com algum parente seu, com alguém da sua igreja. A sua relação como está? De repente você está encarcerado pela culpa. É uma coisa, você está livre, andando, caminhando, mas preso, porque a culpa traz prisão emocional e espiritual sobre a nossa vida. Nós ficamos presos, encarcerados, ficamos com algemas invisíveis, mas estamos presos muitas vezes por causa de culpa. E o que é que nos liberta? É o perdão. O perdão vem para arrebentar todas as cadeias, para nos libertar, para viver de fato livres como Jesus, para a glória de Deus. Amém? Então olha só, vamos olhar isso de perto. Primeiro, a culpa que aprisiona. Observa isso comigo aí no texto. A culpa aprisiona a gente. O que ela faz com a gente? Quando tem culpa envolvida em algum relacionamento, em alguma situação, ela nos faz refém de uma apavorante expectativa de retaliação. Olha aí o versículo 15. Veja só, vendo os irmãos que o pai tinha morrido, o Jacó, o que aconteceu? Olha o que passa na mente deles, olha o que passa no coração dos irmãos. É um momento de luto, o pai morreu. O que eles poderiam pensar? Tudo. Mas eles pensam exatamente na retaliação que José pode trazer sobre eles. Então o texto diz assim: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Era isso que estava na mente deles. Eles não estavam chorando porque o pai morreu, não estavam tristes porque José estava triste, não estavam pensando como iam poder tocar a vida agora sem a presença do pai, estavam preocupados com a culpa de ter jogado um dia José no poço, de ter vendido ele, e de não ter isso acertado no coração. Eles estavam refém de uma apavorante expectativa de retaliação. Qualquer hora José vai dar o troco, qualquer hora José pode de alguma maneira nos punir, qualquer hora de alguma maneira José pode nos fazer sofrer por aquilo que a gente fez. Você já percebeu quando você está diante de alguém que está culpado? Você nem fala nada, ele já está se entregando. O marido e a mulher é assim, o cara fez alguma coisa errada, ela fala, ele já se entrega todo. Por quê? É culpa.
está carregado de culpa, ninguém está falando nada, ele já fala, o que você está olhando? O que você está olhando? Quer dizer, culpa. Fica carregado desse peso de que a retaliação vai vir, mais hora menos hora, alguma coisa vai vir por causa do que eu fiz, por causa do que eu falei, por causa do que eu deixei de fazer, entende? Os irmãos de José estavam assim, ao invés de chorar pelo pai, ao invés de se consolar uns aos outros, o que batia na cabeça deles é, José vai dar o troco, será que vai ser hoje? Será que vai ser amanhã? Será que ele vai fazer? Será que ele vai mandar alguém nos matar? Será que ele vai mandar alguém nos castigar? Às vezes é assim, a culpa, por causa do que a gente fez, que desagradou a Deus, que feriu pessoas, faz a gente viver debaixo dessa apavorante expectativa de retaliação. Então, se você está assim, pode ser por causa de culpa. Você chega na igreja, o pastor olha para você e você fala, o quê? Cuidado, você pode estar debaixo de uma expectativa de culpa. Você fala, será que souberam o que eu fiz no verão passado? Não é? Eu sei o que você fez no verão. Se alguém chegar e disser isso, você já treme todo. Se você for numa igreja que o pessoal está acostumado a fazer revelação, você senta no último banco e quer sair logo. Aí o cara falar, eis que eu te digo, meu servo, você fala, estou indo embora. Não é? Medo, culpa, pecado não resolvido, não tratado, não confessado, não abandonado. Certo? Então a culpa faz isso, deixa a gente refém desse sentimento apavorante de retaliação que vai vir a qualquer hora. A segunda coisa que eu acho interessante é que a culpa nos faz refém da tentativa de manipular a reconciliação. Ela faz a gente refém da tentativa de manipular a reconciliação. Olha só o que os caras fazem. O texto diz assim, bom, já que nós estamos pensando isso, o que a gente vai fazer? Então, mandaram um recado para José, um e-mail para José. Mandaram uma mensagem para ele dizendo assim, olha José, antes que o papai morresse, ele deu uma ordem para a gente dizer para você que você tem que perdoar a gente, certo? Papai, antes de morrer, fez seu último pedido no leito de morte e disse assim, peça-lhe que perdoe os erros e os pecados dos seus irmãos que trataram você com tanta maldade. A gente tenta manipular a reconciliação. Qual era o correto? Era ele chegar e dizer, José, isso não está resolvido no nosso coração. Nós erramos com você, nós tivemos inveja, nós jogamos você no poço, e depois nós vendemos você. E nós estamos aqui para dizer que nós reconhecemos esse erro, e para dizer para você que nós queremos que você nos perdoe. Não, o que eles usam? O pai que morreu. Olha, o último desejo do papai você não sabe, ele não falou para você, mas falou para nós, hein? O último desejo do papai antes de morrer foi... O que é, papai? O que é, papai? Que José perdoe os seus irmãos. Manipulando a reconciliação, usando o pai que morreu, usando um caminho para tentar resolver uma situação. Ao invés de trilhar um caminho, você pega um atalho. Você fala, olha, você viu o que o pastor falou no culto, né? Você viu o que o pastor falou no culto, aquela palavra foi para você. Você fala, olha, você viu aquela mensagem que a gente ouviu. Quer dizer, a gente não reconhece, não se enxerga. A culpa faz isso, a gente tenta criar um atalho. A gente tenta ser como Judas, não se arrepende, é tomado de remorso, mas não se arrepende. Vai lá, joga as 30 moedas de prata, certo? E chora, e ao invés de se arrepender, vai se enforcar. Porque não houve arrependimento, não houve quebrantamento, houve remorso apenas. E isso é sinal de que a culpa está ali, latente, e não se resolveu a situação. Então, a culpa faz a gente tentar manipular a reconciliação. Faz a gente criar um caminho nosso e não o caminho que Deus colocou. Não é isso que o provérbio diz? Aquele que confessa os seus pecados alcança misericórdia, mas aquele que esconde não prospera. Quem esconde seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e deixa encontra misericórdia. E eles estavam tentando manipular toda essa situação com a morte do pai, com aquilo que eles deveriam encarar, com a iniciativa que eles tinham que tomar. Então eu queria dizer isso para você, olha, não tente manipular a reconciliação. Se você tem que procurar alguém, procure e fale diretamente. Se você tem que reconhecer, reconheça. Se você tem que pedir perdão, peça. Se você tem que acertar, acerte. Não tente dizer, porque o pastor falou, porque na Bíblia está escrito. Não, tome a sua posição e diga, eu tenho que fazer isso e vou fazer para a glória de Deus, em nome de Jesus. A culpa vai cair.
eu não serei prisioneiro de culpa em nome de Jesus. Amém? Então, a culpa também nos faz refém daquilo que a gente chama de espiritualização. Quando você está assim, você não se encara, não se enxerga, você dá desculpa, você procura atalho e você cai na espiritualização. Sabe o que é espiritualização, né? Olha lá, o texto, a sequência do verso 17 diz assim: agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus, do Deus do teu Pai. Agora, não somos mais apenas irmãos de José que pecaram contra ele, nós somos servos do Deus do teu Pai. Agora nós somos os crentes, agora nós somos os evangélicos que creem em Deus. Não somos meramente pessoas que deveriam se encarar como pecadores e dizer, não, eu pequei e estou aqui para acertar. Aí a gente coloca o nome de Deus, a gente coloca o nome da igreja, a gente coloca o nome do irmão mais santo, a gente coloca o nome do irmão da intercessão, a gente coloca o nome da nossa mãe, o nome do nosso pai, sem se encarar. Então eles chegam com essa conversa: agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu Pai. Sabe? Quando o caminho é outro, é você chegar e reconhecer, e dizer, eu pequei, eu preciso desse perdão, vamos acertar a nossa vida, vamos nos reconciliar, sem ficar espiritualizando, sem ficar transferindo. É interessante isso, a gente lembra desse cenário quando João Batista está pregando. João Batista está pregando e vem a multidão vem até João Batista. E ele fala o que para a multidão? Raça de víboras, arrependei-vos e dai fruto digno de arrependimento. Ele estava falando para os fariseus, para os religiosos do dia de Jesus, para o pessoal que conhecia a Bíblia, que era exegeta da Bíblia, que conhecia a Bíblia, mas que não se arrependia. E ele dizia para eles, não adianta vocês virem aqui só com aparência, para querer mostrar que vocês têm arrependimento para fora e que não entrou no coração de vocês. Não adianta. Vocês precisam se arrepender e dar fruto digno de arrependimento. Não adianta vocês quererem passar uma atitude de espiritualização. Então nós temos algumas tendências em nós. Ou a gente demoniza ou a gente espiritualiza, né? O pessoal de São José não chegou, vamos repreender. É demônio isso aí, gente. É demônio. Tem um demônio segurando o ônibus, o carro deles. Vamos repreender em nome de Jesus. Então, tudo é demônio. Tem hora que é demônio para todo lado. Ou então a gente espiritualiza tudo. Não, irmão, é Deus aqui, é Deus ali, é Deus lá. E a gente não encara. A gente não quer assumir aquilo que Deus já mostrou que nós temos que assumir. Então, a culpa, cuidado, preste atenção, a culpa faz isso. Faz a gente refém do medo da retaliação o tempo todo. Faz a gente refém de tentar manipular a reconciliação com Deus, com o irmão. Faz a gente refém de tentar espiritualizando as coisas. Deus, Jesus, o Espírito Santo, sem se encarar. A maior bênção é quando a gente se encara, a gente se enxerga e diz, eu preciso tomar uma atitude. É o filho pródigo, caindo em si, ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. E vou dizer para ele, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Eu não vou dar desculpa, não vou dizer que foi as mulheres com quem eu gastei dinheiro, não vou dizer que foram os meus amigos que me influenciaram, não vou dizer que foi aquela pessoa que me entristeceu. Eu vou me encarar e vou dizer, eu estou assumindo e estou voltando, porque eu caí em mim mesmo, pela bênção do Senhor. Aí a culpa perde a força de aprisionar a nossa vida. Amém? Então não sei, se tem culpa envolvida aí, e você está desse jeito, ela vai cair hoje, em nome de Jesus. Vai cair. Em último lugar, nesse ponto, a culpa nos faz refém de um remorso, cheio de encenação. Remorso, cheio de encenação. Olha lá, finalzinho do texto, diz assim, que eles vieram, verso 18, depois vieram os irmãos, primeiro eles mandaram o recado. Certo? Não foram, mandaram o recado. Não foram, mandaram o recado. Aí depois que viram a situação, está tudo bem. Aí eles foram, fizeram o quê? Prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos seus escravos. Veja bem, remorso não é arrependimento. Remorso é assim. A Bíblia diz que a tristeza que é sinal de remorso, é tristeza que é sinal de arrependimento. Pedro teve uma tristeza
que foi sinal de arrependimento. Judas teve uma tristeza que foi sinal de remorso. E aqui os irmãos de José vêm com um cenário de encenação. Quando não há arrependimento, há só remorso, é encenação. Você fala, aqui estou eu, sou teu escravo agora, pisa em mim, me chuta, me joga na parede, me chama de largatixa, faz o que você quiser, eu sei que eu fui errado. Não, encenação. Encenação. Então, quando é isso, é culpa apenas não resolvida, é culpa não tratada, é culpa que precisa ser, de fato, expulsa pelo perdão no nome do Senhor Jesus, pelo arrependimento e pelo quebrantamento. Amém? Então eu queria que você pensasse em você mesmo. Você está debaixo de medo de retaliação? Ah, vão me pegar a qualquer hora. Ah, qualquer hora vai vir. Você está debaixo da manipulação da reconciliação? Você não quer reconciliar, você fica manipulando a reconciliação. Você está debaixo da espiritualização, querendo espiritualizar o tempo todo, jogando para Deus, jogando para a Bíblia, jogando para o pastor, jogando para a igreja. Ou você está debaixo dessa encenação. Chega para o irmão, chega para a mãe, chega para o pai, chega para a namorada, com uma encenação toda espiritual, mas que não é a verdade de Deus, segundo a palavra. Então, isso é culpa não resolvida. Ela precisa ser tratada, vomitado isso aqui na presença de Deus hoje, em nome de Jesus. Você vai ficar livre, de fato, para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Agora, a palavra também fala, não só da culpa que aprisiona, mas do perdão que liberta. Agora vamos falar do perdão que liberta, a segunda parte. O perdão que liberta. O que é esse perdão? É José. Olha que coisa maravilhosa. O perdão que liberta é assim. O perdão que liberta nasce de que maneira? De uma visão coerente de nós mesmos. Vamos falar? Uma visão coerente de nós mesmos. Ele diz assim, olha a resposta que ele dá aos irmãos. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus. Não tenham medo. Vocês estão tremendo de medo, porque ainda não se arrependeram de fato. Eu não estou no lugar de Deus. Eu não estou no lugar de Deus. Vocês já estão perdoados a priori, já estão perdoados. Não tenham medo. O medo é um sinal de que vocês ainda não estão aperfeiçoados no amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Certo? Então significa que vocês ainda estão presos da culpa, presos do pecado. E não tenham medo, eu não sou Deus, eu sei quem eu sou José. E eu estou aqui pela graça de Deus. Olha lá o que o texto diz. Diz assim, vocês planejaram o mal contra mim. Não é isso? Planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eu não sou Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu sofri. Eu sei o que vocês fizeram, mas eu não sou Deus, eu sou José, sou o irmão de vocês. Então, quando a gente se enxerga uma visão coerente sobre nós mesmos, nós não temos o poder de esmagar a cana quebrada, nós não temos o poder de apagar o pavio que está fumegando, nós não temos o direito de falar assim, agora eu vou dar o troco em você. Você fez, agora eu vou fazer pior do que você fez comigo. Agora você está na minha mão, agora você vai ver como é que se dança essa música. Não é? A hora que o irmão está na sua mão, você fala, o José tinha o poder de matá-los, tinha o poder de fazer o que quisesse com eles, mas José diz, eu não sou Deus. Eu podia fazer qualquer coisa contra vocês, mas eu não sou Deus, não vou atentar contra a vida de vocês. Tem alguém que está na sua mão nesses últimos dias? Hein? Tem alguém que está na sua mão porque chegou ofendido, que te ofendeu, que te feriu, que te magoou? Sabe? Aí você fala, não, nos últimos dias não, mas talvez é coisa lá de trás. É coisa lá de trás. É coisa lá do passado. É uma coisa que foi falada, é uma coisa que foi feita, é uma coisa que foi dita. E que você está carregando isso, está carregando até hoje. Essa mágoa, essa ofensa, esse trauma, entende? E você agora tem a pessoa nas mãos. E você não liberta ela, você carrega ela como um prisioneiro. Eu ouvi lendo um livro uma vez sobre a questão do não perdoar. Eu vi a ilustração que dizia assim, que quando uma pessoa matava uma outra pessoa, a sentença que davam para aquela pessoa era amarrar o morto nela. Preste atenção. Amarrar o morto naquela pessoa. E ela ia acorrentada no morto, o morto apodrecendo, sendo comido de bichos, de vermes, e comendo o vivo também.
É isso que acontece quando nós não perdoamos. A pessoa está amarrada em você, apodrecendo, cheirando mal, e onde você estiver, ela está com você. Você vai tomar banho, ela está com você. Você vai dormir, ela está com você. Você acorda de manhã, ela fala, bom dia, estou aqui com você. Com aquele cheiro de morte saindo pela boca. Você vai almoçar, ela está com você. Você pode ir para outro lugar, ela está com você. Porque o não perdoar não interfere na vida dela, interfere na sua vida. Você fica carregando um morto com você. E José diz, eu não quero carregar morto comigo. Eu quero ser livre, eu não sou Deus. E vocês estão nas mãos do Senhor. Eu não sou Deus, não vou fazer nada contra vocês. Não tenham medo. Se alguém está nas tuas mãos, diga para ele, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu não sou Deus. Quem vai tratar disso com você é o Senhor. Você está perdoado em nome de Jesus. Amém? Como é que o perdão nasce? Nasce de uma visão coerente de nós mesmos. Nasce de uma visão coerente de Deus. Vamos falar isso? Nasce de uma visão coerente de Deus. Eu sei quem é Deus. Olha lá. Quem é Deus? O verso 20 diz claramente, diz assim, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha que coisa interessante isso. Deus é aquele que pode atuar até nas desgraças da nossa vida, para promover bem. José foi jogado no poço, foi vendido pelos irmãos, ficou anos sem ver o seu pai, mas nos bastidores de Deus estava trabalhando. Eu estava lendo o Salmo 105 essa semana, e está escrito lá, que Deus fez vir a fome para o povo ir para o Egito, mas Ele mandou José na frente. Deus mandou José na frente. Então presta atenção, às vezes a gente pensa assim, perdoar é esquecer. Não, perdoar não é esquecer. Não é esquecer, porque você não esquece. Perdoar não é negar o que aconteceu. José disse, não, vocês fizeram mal contra mim mesmo. Vocês tiveram intenção ruim. Eu não esqueci, não bati a cabeça em nenhum lugar, não tive amnésia, certo? Mas é não cobrar mais. É não cobrar mais, está pago, está quitado. Isso aí está resolvido emocionalmente, isso está cancelado. Não é o que Jesus disse na cruz? Está consumado, está pago. Está pago o meu? Está pago de todas as pessoas também. Amém? É isso. Você já prestou atenção numa coisa? Quando você bate, você faz um machucado, você lembra que se machucou, mas não sente de novo a dor. Certo? Agora, quando alguém te ofende, você lembra que foi ofendido, e quando lembra que é ofendido, você sente a dor de novo, do mesmo jeito. Parece que estava acontecendo naquela hora. Ela falou mal, falou uma fofoca de você miserável. E quando alguém toca no assunto, você fala, ai, desgraçada. Começa a doer tudo de novo. Parece que enfiaram o dedo lá e... Eu estava assistindo um pedacinho do Bastardos Inglórios. E o Brad Pitt coloca o dedo lá na perna da menina e faz assim. Ela tinha levado um tiro, né? E ele põe no dedo. É isso tudo daí. Você já viu? Não pode falar o nome do fulano. Eu encontrei o fulano de tal. Nem fala. Porque a dor volta de novo do mesmo jeito. Parece que está acontecendo agora. Não é? É uma loucura. Então, é o perdão que mata isso. Ele fez isso comigo, é verdade. Eu não esqueço, é fato. Teve intenção ruim? Teve. Mas Deus vai pegar tudo isso e transformar em bem, porque Ele é o Senhor. Houve morte, mas houve ressurreição, porque Deus dá a última palavra. José diz, não, vocês fizeram mal, mas Deus vai transformar em bem. E eu já estou vendo. Salvou a nossa família, salvou o Egito e está cumprindo o propósito do Senhor. Amém? Então não sei se tem pessoas aí que te ofenderam, falaram mal de você, mentiram sobre você, puxaram o seu tapete, não sei o que fizeram. Fala, está perdoado, porque Deus vai pôr a mão nisso daí e de alguma maneira, segundo o plano de Deus, isso vai transformar numa bênção que eu não sei de que jeito. Mas da minha parte já está perdoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Perdoado, você já está perdoado. Deus vai trabalhar na gente. Você sabe que isso tudo Deus trabalhou em José. Ele amadureceu porque ele era imaturo. E nos irmãos Deus trabalhou no caráter deles também. Eles tiveram que aprender a se arrepender verdadeiramente, a se entregar nas mãos do Senhor. Então Deus trabalha na gente e nas outras pessoas.
Então, isso é muito importante. O perdão nasce de uma visão coerente de nós mesmos, de uma visão coerente de Deus, de uma visão coerente do nosso ofensor. Vamos falar isso? De uma visão coerente do nosso ofensor. Ou seja, ele viu, ele não estava, sabe, fantasiando. Não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. Não, aconteceu sim. Aconteceu sim. Não foi intencional, não foi intencional sim, foi. Certo? Era assim que é. Encarar as coisas como as coisas são. Mas cobrir tudo com perdão, com graça, com misericórdia, com amor. Porque é assim que o discípulo de Jesus vive. Se ele não vive assim, ele vai viver carregando um morto, apodrecendo nele. E aí não é vida, é existir sem viver. Certo? Então alguém disse, não perdoar é destruir a ponte sobre a qual eu tenho que atravessar. Não perdoar, eu destruir uma ponte que eu vou ter que atravessar. Então eu tenho que perdoar. Eu não tenho outra escolha, é um mandamento. Deus não diz, se você achar que é legal, perdoa. Se você estiver bem legal naquele dia, perdoe. Se você achar que ele merece, perdoa. Ele nunca merece. Porque perdão não é merecimento, é misericórdia. Aí eu fiquei pensando, Deus, perdão é uma coisa que Deus inventou para a gente dar para quem não merece. Perdão é uma coisa que Deus inventou para a gente dar para quem não merece. Por quê? A gente só pode dar porque a gente recebeu primeiro. Porque o primeiro que não merece receber fui eu, você. Por isso que a gente tem que dar para quem não merece. Amém? Então é isso. Uma visão correta do outro. Ah, mas ele, mas ela. Ele não merece mesmo. E você também não. É misericórdia, é compaixão, é amor, é graça, é Jesus na cruz dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós somos discípulos de quem? De Pedro? Que arrancou da espada e cortou a orelha do cara? Nós somos discípulos de quem? De João e Tiago, que diz, vamos mandar fogo do céu para consumir samaritano? Não, nós somos discípulos de quem? De Jesus. E discípulo de Jesus perdoa e fica livre de carregar um morto apodrecendo em si, sabe? É isso. Nós temos uma visão coerente de nós mesmos, nós temos uma visão coerente de Deus, nós temos uma visão coerente do ofensor e nós temos uma visão coerente das nossas emoções. Vamos falar isso? Visão coerente das nossas emoções. Como é que estão as suas emoções? Olha lá, o texto diz que José falou isso e diz, olha, por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês, os seus filhos, tranquilizou eles, falou amavelmente, fiquem tranquilos, eu não vou matar, não vou vingar, não vou fazer nada. Agora, o verso 17 no final diz que quando José recebeu o recado, ele chorou. Ele chorou. Sabe? É hora de você chorar. Chorar e dizer, eu vou fazer o bem para você. Eu vou te abençoar. Não é? Romanos diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. A consciência dele vai queimar, ele não vai entender. Porque é um paradoxo. Ele estava esperando uma retaliação. Ele estava fazendo toda aquela encenação, ele não esperava isso. E você vem da água, você vem da comida, e aí é pior que você tivesse dado um golpe nele. Porque ele não entende que é assim que um discípulo de Jesus anda, na contramão do mundo, na contramão da vontade da carne. Nós abençoamos, nós perdoamos, nós servimos, nós amamos, porque nós somos livres de fato, para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Então, meu irmão, como está a tua emoção? Você chora, não porque está com raiva, não porque está magoado, mas chora porque, glória a Deus, eu posso perdoar. Chegou o momento de arrancar todas essas cadeias, quebrar todos esses grilhões, eu estou perdoando. Está saindo tudo isso da vida dele e da minha vida também. Amém? Então, eu creio nisso. Você é livre de fato, amém? Livre para perdoar. Para perdoar mesmo. Passa a régua lá e joga tudo isso para trás, em nome de Jesus. Então, para fechar essa palavra, eu queria dizer assim, duas coisas apenas. Em que posição que você está hoje? Você é o ofendido? É aquele que, ou você é aquele que ofendeu? Você é o ofendido ou você é o ofensor?
Você é aquele que está carregado de culpa porque ofendeu alguém, rompeu o relacionamento com alguém, ou às vezes mais ainda com Deus, porque sempre que a gente rompe com alguém está rompido com Deus. Ou você é aquele que precisa perdoar, precisa, sabe, derramar graça, amor e misericórdia. Olha uma coisa interessante, a gente sempre acha que nós só somos o ofendido. Às vezes é verdade, às vezes nós somos o José, aquele que foi vítima, mas às vezes nós somos o algoz. Às vezes fomos nós que ofendemos, fomos nós que fizemos. Então, eu queria que você pensasse, você é livre de fato, por causa da cruz, por causa de Jesus. Você precisa discernir hoje diante de Deus, qual é a sua condição hoje? Você é aquele que tem culpa sobre você e precisa ser liberto dela, ou você é aquele que tem perdão e precisa conceder esse perdão para alguém? É isso que você precisa discernir, só isso. E falar, Deus, eu vou fazer aquilo que o Senhor está me mostrando que tem que ser feito hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos, vamos orar a Deus. Pensa, meu irmão, como que está a sua relação com a sua família, hein? Com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos de sangue, com seus irmãos da igreja, com as pessoas que você tem em convívio, como tem estado? Tem culpa, porventura aprisionando você de alguma forma? Você está debaixo de uma tensão, achando que qualquer hora a retaliação vai vir, está tentando manipular a reconciliação com Deus, com os homens, está tentando entrar num caminho de espiritualização que não vai resolver, está cheio de remorso e por isso fica encenando ao invés de se entregar completamente. Hoje a palavra do Senhor para você é: se quebrante, se arrependa, como o filho pródigo. Deus está trazendo você aqui para você cair em si, se arrepender de todo o coração, se quebrantar e deixar Deus restaurar você completamente, fazer você livre de fato, em nome de Jesus. Ou você é aquele que precisa perdoar, alguém te ofendeu, sabe? Falou coisas que não são verdade sobre você, fofocou, te magoou, te feriu, fez algo que ofendeu profundamente, te roubou, puxou seu tapete. O que aconteceu? Te traíram? O que aconteceu? Sabe, a palavra do Senhor está dizendo, se essa é a tua condição, hoje Deus está te falando, você precisa ter uma visão diferente, uma visão coerente sobre Deus, sobre você mesmo, sobre o ofensor e sobre as suas emoções. Sabe, deixa Deus ser Deus nessa situação. Ele tem graça. A palavra diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele tem graça, amor, misericórdia, perdão para derramar sobre você, para que você possa derramar sobre aquele que te ofendeu. Para de se esconder atrás disso. Encara isso de fato e diga: hoje, em nome de Jesus, eu vou libertar essa pessoa. Ela está perdoada. Se você não pode falar com ela porque ela mora longe, perdoa em nome do Senhor. Se você pode e tem essa oportunidade, liberta essa pessoa. Ela está presa no teu coração. Se você pode, faça isso. Não destrói a ponte sobre a qual você tem que passar ao longo da tua vida tantas vezes. Usa aquilo que Deus criou para você dar para quem não merece, porque Ele deu primeiro para você. Derrama essa graça. Você é livre de fato, e você é livre para perdoar. Perdoa e viva essa bênção de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Deus amado, põe a tua mão, Deus, sobre esses jovens que estão na tua casa hoje. Põe a tua mão, Senhor, porque cada um de nós tem seus conflitos, tem os paradoxos da nossa existência, Pai. Tem as ambiguidades do nosso coração. E às vezes nós ferimos as pessoas com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas omissões. Ó Pai amado, com as coisas que fazemos,
Tenha misericórdia. Se há pessoas aqui hoje precisando, Deus, se arrepender, se quebrantar, se consertar contigo, Pai, por causa de vínculos quebrados na sua casa, na sua família, na sua igreja, que o Senhor estenda a tua mão hoje para dizer ao coração dessa pessoa, no poder do Espírito Santo: derrama o teu coração diante do Pai. Deixa Deus curar você, para que você tenha oportunidade de ter um novo começo na presença do Pai nessa noite, em nome de Jesus. E ó Deus, aquele que está consciente de que foi ofendido, não se esqueceu, sabe que foi intencional, sabe que foi o mal, que possa entregar nas mãos do Senhor, porque o Senhor pode transformar o mal em bem, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, pode salvar muitas vidas. Que Ele tenha essa força do Espírito Santo impulsionando seu coração para perdoar, para dizer: está pago, está consumado, você está liberto, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, está liberto em nome de Jesus, porque eu sou livre de fato, como Jesus, e eu liberto pessoas do cativeiro para a glória de Deus. Satanás não terá poder sobre essas vidas, estão libertas pelo perdão, pela graça, pela misericórdia, no nome de Jesus. Oh Deus poderoso, obrigado pela tua palavra, que nos faz saber que em Jesus nós somos livres, livres de fato, para amar, para servir, para socorrer, para perdoar, para fazer diferença, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.